Bem, gente, agora a gente vem aqui para o passo 2, né? Que é realize monitoramento, tá? Toda vez que a gente fala avaliação de impacto, a gente esquece do bichinho, do danado, do monitoramento, tá certo? Então, toda boa avaliação passa também pelo monitoramento do projeto, porque qual que é a diferença dos dois, na verdade, né? A avaliação, a gente fala mais em avaliação de impacto do projeto, né? O que ele causa, qual é o impacto que ele causa. O monitoramento, a gente avalia mais assim as atividades, se o projeto está funcionando conforme você planejou, conforme o teu plano estratégico. Então, monitorar é verificar a saúde daquele projeto, se ele está andando, se ele está andando de uma forma correta ou não, tá certo? É diferente de avaliação de impacto, tá? E ambos fazem parte de uma boa avaliação de impacto no sentido amplo, tá certo? Então, nunca esqueçam de fazer o monitoramento e é por isso que a gente começa com ele, tá certo? Para que serve o monitoramento, tá? Ele serve para que você acompanhar periodicamente o status de desenvolvimento da sua atividade, de uma atividade, né? Digamos que você tenha uma atividade, vamos continuar naquele exemplo, de um projeto educacional para crianças, né? Então, o que poderia fazer parte de um monitoramento de uma atividade como essa? Por exemplo, a presença desses alunos em sala de aula, se eles estão concluindo as atividades passadas ou não, se eles estão aprendendo, tá? Então, tudo isso faz parte do monitoramento de se a tua atividade está acontecendo de uma forma saudável ou não, tá? Ele serve também para observar, né, em que medida uma atividade caminha na direção de alcançar o que se esperava dela. É aquela coisa que eu já falei no vídeo anterior. Poxa, eu tenho uma meta de que a gente tenha somente uma evasão de 5 alunos. Então, se eu tenho 20 alunos e a gente teve uma evasão de 10, a gente entende pelo nosso monitoramento que o projeto da gente não está indo bem. Então, o que a gente pode fazer com relação a isso, né? Se a gente tiver essa consciência desse processo, essa consciência do que se espera do processo do projeto da gente, a gente tem condição de remediar o que não está andando bem, o que não está indo correto, tá bom? Então, se essa atividade da gente não está andando, né, na direção de se alcançar o que a gente esperava dela, a gente pode intervir para que ela volte para o rumo e para que ela possa alcançar os resultados que vocês estavam esperando, tá? Então, eles servem também para analisar indicadores que demonstram quão saudável, correto e efetivo está o curso de uma ação, né? Eu acredito que essa afirmativa seja mais também um reforço das outras afirmativas que eu já falei antes, né? Em demonstrar em que medida um plano estratégico está sendo bem implementado. A gente, antes de começar a fazer um projeto, antes de começar a executar um projeto, a realizar esse projeto, a gente sempre tem um plano estratégico, né? A gente precisa ter uma divisão de tarefas, o que a gente precisa fazer, que tarefa a gente precisa fazer após essa outra tarefa ser concluída. Então, essa execução desse plano estratégico também precisa ser monitorado. A gente precisa entender se ele está sendo bem implementado, se ele está funcionando conforme foi planejado, tá? Serve também para produzir informações que apoiem, né, técnicos e gestores a fazer os ajustes, que é aquilo que eu estava falando, as correções, as mudanças, né, isso vai permitir que você tenha uma gestão adaptativa, né, que você possa ir mudando o curso dessas atividades, caso não esteja funcionando, tá, gente? Então, o monitoramento, ele responde a perguntas como: poxa, será que as atividades foram concluídas conforme planejado? Né? Será que os produtos foram produzidos conforme previsto? Será que o projeto está progredindo conforme ele foi projetado? Tá? Então, eu espero que vocês entendam que o monitoramento é para vocês avaliarem o andamento daquele projeto. Né? Se a gente for parar para pensar no marco lógico, ele fica mais ali no âmbito das atividades e pegando um pouco dos resultados, tá certo? Não é uma coisa, não é uma regra, não é uma coisa rígida. Eu não posso afirmar para vocês, monitoramento a gente só faz na fase da atividade. Não, o monitoramento a gente faz também na fase dos resultados, tá certo? Em alguns casos, tá bom? Mas eu não posso afirmar para vocês uma coisa tão exata, tá certo? Mas, com certeza, toda fase de atividades, que é aquela primeira dimensão ali do marco lógico, ela precisa sim ser monitorada, tá bom? E aí, o que a gente pode fazer para entender esse processo de monitoramento do projeto da gente? Né? A gente tem aqui uma tabelinha,
né? Que é uma tabela muito simples de ser feita, que vocês podem adotar já desde já, tá? E desde já venho falando também que essa tabela ela não precisa ser entregue para vocês como atividade agora, não. A atividade de vocês eu vou passar ao final, tá? Essa é uma tabelinha mais para vocês entenderem a lógica do processo de monitoramento, tá? A gente tem o primeiro quadro, não sei se dá para ler direito, mas a gente tem esse primeiro quadro aqui como metas, o segundo quadro amarelinho como indicadores de monitoramento, o terceiro quadro frequência e método e o quarto quadro destino, tá certo? Essa tabela eu peguei de um material que eu tenho aqui da Artemisia, né? E eles colocaram um exemplo aqui, eu não me recordo qual foi o exemplo que eles usaram para preencher a tabela, mas vocês vão entender quando eu começar a ler. Por exemplo, eu tenho como meta 500 famílias visitadas por agentes de saúde, né? O exemplo que eles deram devia ser algum projeto, enfim, relacionado à saúde, enfim, algum programa de saúde para uma sociedade, né? Enfim, para alguma comunidade. Mas a gente tem aqui as metas, 500 famílias visitadas por agentes de saúde. Qual é que é o indicador desse monitoramento? Eu vou precisar avaliar o percentual de famílias cobertas pelas visitas, tá certo? Então, assim, qual o percentual de famílias que foi atendidas por essas visitas? Se eu tenho X famílias naquela comunidade, naquele povoado, qual foi o percentual de famílias que eu atingi, tá certo? Então, isso é um indicador do monitoramento, tá certo? Então, nesse percentual, a gente está perto, está longe dessas 500 famílias? Pô, Ludmila, digamos que nesse percentual a gente chega à conclusão que a gente só tem 350 famílias. Então, isso é um indício, né? Isso é um indicador de que o meu projeto ele não está indo no caminho que eu gostaria, porque a minha meta são 500 famílias, tá? Vamos pegar o exemplo das crianças, que eu venho dando aqui desde o começo. A gente tem um projeto educacional para crianças, então eu tenho uma meta, como eu já falei, de manter até o final do meu ciclo de projeto 15 crianças, né? O total são 20, eu tenho a meta de manter 15. Se eu chego no meio do meu ciclo e eu tenho apenas 13 ou 12, eu já estou começando a perceber que é necessário ser feito algum trabalho, né, de mitigação dessa evasão. A gente vai preencher com outras crianças novas, ou a gente vai fazer um trabalho para manter aquelas crianças que estão saindo, que não estão frequentando as aulas, tá certo? Então, a gente vem aqui agora para a terceira coluna, que é frequência e método, né? Qual é o método que a gente vai utilizar para medir e com qual frequência, né? Aqui ele responde que vai ser mensal e no aplicativo de visitas domiciliares. Eles vão medir através de um aplicativo de forma mensal. No projeto que a gente vem usando das crianças, a gente pode medir através de lista de presença, né? E que seria a forma mais eficaz na questão da presença nas aulas, tá? Mas a gente pode medir através de avaliações, se eles estão conseguindo entender o assunto que a gente está dando ou não, se esse assunto está dando resultado ou não. A gente pode fazer questionários, tá? Esse tipo de método a gente vai ver um pouco mais pra frente, tá certo? Mas só para vocês entenderem que é importante ele estar aqui, o método e a frequência com o qual a gente vai usar, tá bom? E o destino, né? Para onde é que vai essas informações, né? Eu consegui colher essas informações. E agora, o que é que eu faço com essas informações? A gente vai ter uma reunião mensal de gestão, eu vou passar para o meu supervisor, ou não? Eu mesmo sou a pessoa que sou o planejamento e aí, através dessas informações, eu vou ver que atitude eu devo tomar, tá certo? Então, uma planilhinha boa de monitoramento seria essa, gente. Coluna de metas, coluna de indicadores e monitoramento, frequência e método e destino.